A válvula termostática é um componente essencial na refrigeração dos carros modernos. Essa daqui é uma válvula diferente da que vamos instalar, mas apenas para exemplificar. Só uma pequena recapitulada no que se refere ao sistema de arrefecimento do carro, né? O ciclo que acontece é muito bem representado nessa imagem. O motor, assim como um processador de computador, ele aquece pelo próprio trabalho que ele tem. Esse aquecimento ele precisa ser controlado e não há nada melhor do que a água como o líquido que vai auxiliar na troca térmica entre o motor e os outros elementos do sistema de arrefecimento. Onde é que entra a válvula nisso? O motor ele tem uma temperatura de trabalho ideal de funcionamento, que no caso do 206 e de muitos outros carros é a casa dos 90 graus. Com 6 graus aí mais ou menos de tolerância para mais ou para menos. Então o motor ele vai aquecendo e a água depois entra refrigerando. Como existe uma temperatura ideal de funcionamento, nem sempre é interessante que esse ciclo ele ocorra, pelo menos no começo, enquanto o motor está aquecendo. Então é ideal de que não ocorra troca térmica até que se chegue a esses 90 graus. Quem controla isso é a tal da válvula termostática. Ela é aqui nesse esquema, esse componente aqui, que fica posicionado mais ou menos dessa forma. Então todo o calor que se forma aqui nessa parte, assim que ele chega a 90 graus, derrete-se uma cera aqui da válvula termostática, essa cera se expande, ela pressiona uma mola que permite a vazão da água para o radiador. No radiador ela é ventilada e refrigerada. A água fria volta para o motor e o ciclo se repete. O que normalmente acontece, e é assunto do vídeo de hoje, o que normalmente acontece e é assunto desse vídeo é que essa válvula ela acaba abrindo antes do tempo, permitindo que a água circule e o motor nunca chega a essa temperatura ideal de funcionamento. Enquanto a gente fica muito feliz de que tem um motor sempre frio e trabalhando numa boa, com um risco muito pequeno de ferver ou então de você queimar uma junta de cabeçote, coisa do tipo, tem um outro lado muito ruim da história. O lado ruim é de que o carro precisa chegar a essa temperatura de 90 graus. Então, para isso, ele faz um enorme esforço, enriquecendo a mistura de ar combustível com mais combustível, geralmente, para deixar o motor mais quente e tentar chegar a esses 90 graus. E se você tem um sistema deficiente que não vai, por uma falha de um componente, chegar a esses 90 graus, você fica nesse ciclo interminável de um motor que quer aquecer, ele quer chegar aos 90 graus, mas não consegue. Na dúvida, a central do carro vai continuar injetando mais combustível do que o necessário. E você tem, mesmo numa viagem, um desempenho muito aquém daquilo que você teria se tivesse um sistema de arrefecimento em ordem. Outro problema é de que o carro, por não chegar nessa temperatura ideal de funcionamento, ele não consegue ativar a temperatura de autolimpeza promovida pelo óleo lubrificante. Existe uma propriedade no óleo de que ele entra em autolimpeza. Ele faz em determinada temperatura, geralmente nessa casa dos 90 graus,
uma limpeza, ele desgruda óleo velho das peças, evita a formação de borra, trata os metais, etc. E você não chega a ativar esse recurso do óleo porque a temperatura nunca chega. Outro problema é quando o pistão aqui ele precisa do motor quente para uma certa dilatação, onde ele vai acabar correndo, e se ele tiver uma temperatura baixa, ele vai comer aqui essas paredes por onde ele passa. A outra falha muito comum da válvula termostática é quando ela se fecha por completo. A temperatura ela acaba chegando aos 90 graus, mas a válvula continua fechada, ao invés dela abrir e permitir a passagem da água. Aí já é uma falha extremamente catastrófica, né? Porque se você não tem circulação de água, você tem um motor aquecendo, superaquecendo, até chegar o momento dele ferver e você ter aí o famoso queimar da junta do cabeçote. E daí para frente é só despesa e dor de cabeça. No Peugeot 206 equipados com ar-condicionado, assim que você liga esse recurso, a ventoinha, que ao contrário do que está aqui na foto, ela fica aqui na frente do radiador, ela fica ligada e refrigerando. Se a válvula tivesse fechada, ele ia refrigerar um grande nada aqui, porque o radiador não estaria preenchido com líquido, né? Mas quando a válvula fica aberta, o líquido passa e ele é refrigerado mesmo que você não esteja numa estrada ou não esteja em movimento.